Yarará, 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 yarará. O céu logo escurece por inteiro. É o anúncio da morte que chegou. E a Yanomami que canta marca o tempo de um passado que presente ficou. E nos rios o veneno do mercúrio, e nas matas o fogo matador. Pele e osso, criança, velho e novo, traz a fome de um povo lutador. Durante o início da década de 1970 até meados de 1980, aconteceu a corrida pelo ouro na região da Amazônia brasileira. O garimpo do minério faz uso de mercúrio, dado que a amálgama formada entre os metais facilita sua extração manual. Estima-se que a porcentagem de mercúrio na mistura fique em torno de 30% e 50%. O problema é que o uso desse metal gera uma série de problemas para o meio ambiente, os trabalhadores e as comunidades ribeirinhas, como os povos Yanomamis. O mercúrio é um metal prateado e brilhante, que é tradicionalmente identificado por estar líquido na temperatura ambiente. Ele também apresenta uma alta toxicidade, podendo gerar diversos problemas para a saúde humana, inclusive a morte. É justamente na separação da amálgama formada entre o ouro e o mercúrio que surge o principal problema do seu uso. O processo, conhecido pelo nome de retorta, consiste na separação a partir dos diferentes pontos de ebulição dos metais. O mercúrio possui um ponto muito mais baixo do que o ouro, portanto, ele volatiliza mais cedo. Se o equipamento estiver com problemas de aparelhagem, ou regulação, ou mesmo aberto ao ar, os vapores de mercúrio podem chegar na atmosfera e posteriormente atingir o solo e as águas. Estima-se que cerca de 65% do fluxo de mercúrio na região amazônica seja proveniente do processo de separação do amálgama, principalmente oriundo do garimpo. O contato desse mercúrio inorgânico com o solo e com a água produz, por meio de ação fotoquímica e de micro-organismos anaeróbicos, uma classe de compostos conhecidas como mercúrios orgânicos, dentre eles principalmente o metil e o dimetilmercúrio. Eles tendem a se acumular, devido a essa lipofilicidade, em peixes, por exemplo, em um processo conhecido como bioacumulação e biomagnificação. A cadeia alimentar ela é afetada como um todo, visto que esses organismos menores utilizam da água contaminada para diversos processos metabólicos, eles que por sua vez são consumidos por consumidores secundários, depois por peixes e por fim por nós humanos, completando esse processo de biomagnificação. Para estudar o impacto desse contaminante em organismos vivos em um determinado ambiente, são feitos ensaios ecotoxicológicos, que costumam ser realizados estudando e analisando o acúmulo de metilmercúrio na musculatura e víscera de peixes. Outras alternativas são ensaios em bivalves, ostras, caranguejos ou até mesmo na água, sedimentos e folhas de árvores da região. Originalmente, esse metal já está presente no meio ambiente, por meio do ciclo natural do mercúrio. É um processo no qual o mercúrio presente em rochas e sedimentos geológicos naturais circula pela água, pela atmosfera ou até mesmo pelo próprio sedimento. Entretanto, com o garimpo, a quantidade desse metal disponível ficou muito maior, aumentando a formação do mercúrio orgânico e intensificando a sua entrada na cadeia alimentar. É sabido que comunidades ribeirinhas, dada sua localização afastada dos grandes centros urbanos e sua condição socioeconômica, possuem em sua dieta o costume de pescados de rios e lagos próximos de suas residências como sua principal fonte de proteína. Cabe dizer que a enorme deficiência de recursos de saúde e saneamento básico contribui para a extensão do problema da contaminação. Como efeito desse consumo, estudos têm sido feitos para determinar o impacto na saúde das pessoas que vivem nessas comunidades.
Utilizando amostras de cabelo como um marcador biológico de longo tempo de exposição ao mercúrio na região amazônica brasileira, foram encontradas concentrações de mercúrio superiores ao limite determinado pela Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Esse limite é de 7 mg por grama de cabelo. Em alguns estudos, os valores encontrados foram até 10 vezes maiores do que o limite permitido. Existem outras formas de detectar o índice de mercúrio em uma pessoa. Se for uma exposição aguda, ou seja, pontual, exames de sangue e urina podem ser eficazes se realizados rapidamente. Já para casos mais prolongados, chamados de crônicos, radiografias abdominais ou na região do peito podem mostrar a acumulação no trato gastrointestinal e nos pulmões. Para a quantificação relativa da toxicidade de um composto, é comum o uso de cálculos como o DL50, dose letal média, que é a quantidade necessária para matar 50% de uma população estudada. Os valores encontrados de DL50 em ensaios orais para o metilmercúrio realizado em ratazanas foi de 58 mg por quilo, e em ensaios via intraperitoneal, em ratos, de 14 mg por quilo. Estes valores configuram respectivamente muito tóxico e extremamente tóxico, seguindo a proposta de Schwartzman. Apesar de se tratar de um problema ainda recorrente, principalmente em populações jovens e adultas, programas de assistência social como o Bolsa Família têm ajudado na variação das dietas, especialmente de crianças, dada a diminuição no consumo de peixes e aumento na variedade alimentar, quando comparada principalmente à dieta de adolescentes e adultos, que possuem uma maior autonomia. Sabe-se também que o metilmercúrio consumido, vindo principalmente da ingestão desses peixes contaminados, é absorvido pelo trato gastrointestinal e ultrapassa com certa facilidade barreiras placentárias e encefálicas, potencialmente causando danos irreparáveis e irreversíveis ao desenvolvimento humano, bem como causando danos ao sistema nervoso central, renal, vascular e muitos outros. Riucélia é mãe de 2 meninas. Depois de perceber diferenças no crescimento das filhas, pediu para participar dos testes da Fiocruz de detecção de mercúrio. O resultado te assustou? Assustou muito, porque a gente sabia que a gente tinha, mas a gente não esperava que fosse tão alto. Principalmente com as crianças, né? Principalmente com uma das crianças que eu tenho, né? Que deu um índice muito alto. A filha mais velha, Ricleia, de 9 anos, tem praticamente a mesma estatura da caçula, Vitória, de 6. Eu acho que o desenvolvimento dela aqui está sendo mais lento, né? Em questão de crescimento. E assim, ela não está conseguindo desenvolver que nem uma criança assim, normal consegue, né? Hoje ele quase não consegue mais falar. Qual foi o primeiro sintoma que você teve, Cássio, de que alguma coisa estava errada? O que você sentia? Dor de cabeça. Insônia. Gosto metálico na boca. Apesar da existência de legislações para regulamentação e fiscalização da atividade garimpeira em todo o território nacional, ou também propostas de emendas à Constituição para o mesmo, o Brasil ainda passa por sérios problemas e dificuldades com relação ao garimpo, seja ele legal ou ilegal. Eles estão quase que em sua totalidade alocados na região amazônica e centro-oeste do Brasil, atingindo inclusive áreas de proteção ambiental, territórios indígenas e outros. O problema é que o combate é dificílimo devido à vasta extensão territorial que possui ouro no nosso país. Nos últimos anos, o garimpo se beneficiou de alterações na legislação. Houveram quedas nas ações de combate e repressão, fazendo com que o problema se espalhasse para outras regiões. Porém, atualmente, a suspensão de parte dessas emendas e o fortalecimento de órgãos governamentais de fiscalização têm coibido a atividades de extrativismo ilegal e enrijecido normas para o surgimento de novos empreendimentos de mineração. O descarte de dejetos, subprodutos e potenciais contaminantes deve ser bastante rígido. Por fim, a fiscalização é importante, pois combate os excessos de grandes indústrias mineradoras e permite a criação de canais para combater o descarte ilegal e o mau manuseio de dejetos e afins.
Uma outra forma de combate tem a ver com o jeito com o qual o produto final, o ouro, pode ser comercializado. Existem diversas legislações que permitem apenas a compra e venda de material certificado que esteja de acordo com as normas vigentes, visando uma melhor proteção ambiental. Felizmente, a comprovação desses efeitos tóxicos do mercúrio chamou a atenção de autoridades competentes, tanto nacionais quanto internacionais, que buscam mitigar esse problema através da criação de programas de incentivo à alimentação, saneamento básico, educação, principalmente relacionadas ao consumo e hábitos culturais. Além das medidas já utilizadas para a remediação dos impactos causados pelo mercúrio no garimpo, outras medidas também podem ser tomadas. Há inicialmente a demanda pelo fim do uso desse metal nas atividades extrativistas, bem como o fim imediato de qualquer atividade de extração ilegal. Em um segundo momento, é necessário que existam planos governamentais para a despoluição das áreas, não só dos rios. O acesso mais facilitado aos serviços básicos de saúde e saneamento podem ser citados também como necessidades imediatas. Os programas assistencialistas surgem como uma opção paliativa inicial para a mudança dos hábitos de consumo e de relação com a própria área ribeirinha em si. Além disso, o fortalecimento de órgãos fiscalizadores e a criação de secretarias específicas, além de legislações, tanto mais duras quanto mais específicas, seguem em debate. Por fim, podemos entender a importância da fiscalização, da divulgação e da conscientização dos problemas ambientais e sociais que atividades como o garimpo ilegal podem causar. Muitas vezes, inclusive, esses danos são irreversíveis e irreparáveis. Também vale ressaltar que nem sempre são soluções que apresentam resultados imediatos, e também, muitas vezes, só é possível identificar os danos após um extenso período de exposição. Apesar de precária, a extração de ouro ainda assim desenvolve um papel importante na economia local de populações ribeirinhas, gerando empregos e movimentando a economia local há séculos, sendo inclusive não vista de uma forma prejudicial e sendo muitas vezes influenciada pelos moradores. Ou seja, a questão social e ambiental estão intrinsecamente ligadas e vivem uma constante simbiose. Tropical da terra, a toda hora sofre um duro golpe contra trator, corrente, motosserra. A bela flora clama em vão, me poupe. Porém tem uma gente surda e cega para a beleza e o valor da mata.